Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje estamos aqui, como podem ver, num panorama um bocadinho diferente, porque é algo mais descontraído. É uma nova rúbrica que eu estou a criar aqui para o canal e vai ser através dessa mesma rúbrica que eu vou responder às vossas perguntas que vocês põem no Insta. Portanto, eu tenho aquela ideia que eu posso responder a algumas coisas por Insta Stories, através de vídeos, através de 3, 4 Instas, porventura acrescentar alguma coisa, complementar a uma dada pergunta, ou enfim, se vir mais alguma pergunta complexa, vir a responder aqui nesta nova rúbrica. Da minha responsabilidade também dizer-vos como é que vai funcionar daqui para a frente. Isto é uma rúbrica que não vai ter dia nem dias específicos, não vai ser uma rúbrica pontual, mas sim um bocadinho para dar dinamismo à coisa e não estar obrigado a ter perguntas todas as semanas. Quero acrescentar valor a estes vídeos, destas rúbricas, portanto, e eu só trago um vídeo destas perguntas e respostas providas do meu Instagram, portanto aproveitem, passem pelo meu Instagram e sigam para começarem também a aproveitar esta caixinha das perguntas. E portanto vai ser uma coisa pontual, como eu disse, e hoje trago aqui 3 perguntas que, como pelo título vocês já viram, que é Tesla, Bitcoin, e uma pergunta também como é que eu deva, ou onde eu deva aplicar o meu dinheiro nos próximos 5 anos, se quiser fazer uma poupança de 1000 € por mês. Portanto, começando pelo assunto mais quente atualmente, que é a Bitcoin, isto pelo dia que eu estou a gravar, porque ontem desceu 25%. Num certo momento estava eu no ginásio e estava a ver, a receber notícias que a Bitcoin estava a descer 25%, e eu quero falar também um bocadinho disso e aproveitar para responder aqui a uma pergunta que me fizeram eu não sei se vou conseguir colocar aí as perguntas mesmo, mas eu aproveito e leio. Se porventura vocês estiverem a ver este vídeo e não estiver aí, é porque eu não consegui de certa forma no meu programa que uso. Portanto, perguntaram-me o que é que achas da Bitcoin e se acreditas na sua valorização a longo prazo. Portanto, isto obviamente era uma pergunta que eu já estava à espera que me fizessem nas minhas perguntas, na caixinha de perguntas no meu Insta, porque vai sempre haver duas coisas, Tesla e Bitcoin. Portanto, para quem me segue no Instagram já sabe a minha opinião sobre a Bitcoin. Não vou estar a ser maçudo ao ponto de explicar o que é Bitcoin, não sei o que, não sei o que mais, mas sim vou dizer porque é que eu acho que vai ser uma classe de ativos com uma certa ponderação nos portfólios de esmagadora maioria das pessoas. Portanto, eu antes preparei obviamente este vídeo e coloquei na minha cabeça que iria apresentar dois motivos. Um deles é regulação e outro deles é volatilidade do próprio ativo em si, da Bitcoin e da cryptocurrency. Neste caso, só da Bitcoin que eu vou falar, não da cryptocurrency em geral, mas sim da Bitcoin. Portanto, falando um pouco da regulação e porque é que eu acho, com estes dois motivos, porque é que eu acho que a Bitcoin poderá ser a coisa do futuro, não é? E isto falando primeiro da regulação, é que isto pode ser uma win-win também para as pessoas, para as instituições que conseguem, enfim, estar dentro desta classe de ativos, e também para pessoas, para investidores a retalho como nós, como eu e como tu certamente estás a ver este vídeo. Consegue ser uma win para nós e consegue também ser uma win para os próprios governos se regulamentarem essa própria Bitcoin. Portanto, não está regulamentada. Se, por exemplo, estiveres a transacionar Bitcoin tanto como trader como holder a longo prazo e já vendes uma certa posição da tua carteira de Bitcoin, e não vais pagar mais-valias, ou seja, vais pagar pelas mais-valias dessa venda, não vais pagar impostos. Portanto, eu acho que a partir daí, com um sucesso na regulamentação dos próprios governos, acho que era uma win-win tanto para nós como para os governos, porque para nós já sabíamos que os governos estavam a aceitar de
de mãos abertas, entre aspas, não é isto que tem muito que se diga, mas estaria a aceitar por sua vez esta classe de ativos e a regulamentar, o que dava mais estabilidade para nós a longo prazo, não é? E mais afirmação nesta classe de ativos. Na outra parte temos então os governos que ganhavam. O que é que ganhavam? Estão a perguntar. Obviamente ganhavam nas mais-valias, nas vendas, 1.000 milhões e 1.000 milhões e 1.000 milhões que entravam no cofre dos Estados. E isto, atenção, estou a globalizar, ok? Eu estou a fazer uma globalização de países. Há certos países que podem acertar na regulamentação, outros que não. Aqueles que não acertam na regulamentação, lá está, se falarmos assim na maior economia do mundo, os Estados Unidos, eu acho que nessa parte, se eles falharem na regulamentação ou até mesmo os limites extremos, banirem a própria Bitcoin, eu acho que sinceramente o falhanço nessa parte da regulamentação ou nessa parte de banir a Bitcoin é um falhanço para os Estados Unidos, o que porventura pode ser haver uma oportunidade para outros. É um ponto de partida que acho que a Bitcoin se valorizará daqui para a frente se isso for bem sucedido, obviamente. Por outra via, temos um dos meios mais discutidos sobre a Bitcoin, que é a sua própria volatilidade. Como é que uma moeda dizem que pode ser meio de troca, principal meio de troca, e substituir o dólar, o euro, etc, etc, as moedas globais, e ser a moeda única global, como é que poderá vir a ser, então, esse meio de troca principal se a volatilidade, ou seja, se uma moeda vale X e no dia a seguir vale menos 20% ou mais 20%? Como é que jogamos com essa parte? E eu tenho um pequeno argumento para isso, que obviamente é acerca de volumes. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quando alguém compra ou alguém vende, neste preciso momento, como os volumes são baixos, então quer dizer que é bastante manipulável. Ou seja, quando há menos dinheiro numa classe de ativos, maior é a probabilidade de ser manipulado o preço do mesmo. Portanto, se alguma entidade, algum investidor compra ou vende por si só uma pequena parcela da sua carteira, obviamente vai dar estes pulos ou estas quebras de 10 a 15%. Ainda me lembro quando estava a pesquisar sobre estes temas e li um artigo sobre o Bill Myler, que é um investidor também e uma pessoa bastante conhecida no mundo dos investimentos, e veio dizer, nesse mesmo artigo, que quanto mais o mercado da Bitcoin, neste caso, no caso da Bitcoin, quando maior for o mercado da Bitcoin, mais estável então esta própria Bitcoin será. E o que é que eu retirei deste artigo? Basicamente só temos que pensar numa ação. E eu estou também no mercado bolsista, como vocês me conhecem, e eu avalio as minhas empresas de acordo com o meu conhecimento nas mesmas e também pelo preço. Obviamente, quanto maior o preço, maior o risco. Quanto menor o preço, menor o risco. Quando estás a analisar uma ação, podemos julgar então o preço de uma ação de acordo com o que a empresa ligada a essa determinada ação estará a produzir nesse preciso momento, ou o que vocês projetam a que essa mesma empresa virá a produzir em termos de cash flows nos próximos anos. Portanto, no caso da Bitcoin é completamente um bocadinho o oposto, não é? No mercado da Bitcoin vai funcionar em termos de volume. Atenção, ela não foi criada com o intuito, com o critério de ser volátil, atenção, ela foi criada com o intuito de ser uma moeda descentralizada, ou seja, não ser controlada por ninguém, nem pelos governos, nem por uma pessoa em si, e por isso nós temos que avaliar então essa parte da Bitcoin por volume. Bem, entretanto fiquei sem bateria na câmara, portanto vamos retomar e não estranhem se calhar a câmara estar um bocadinho mudada de posição, porque, enfim, teve a carregar, entretanto. Retomando então aquilo que eu estava a dizer, e também para concluir esta parte da Bitcoin e passar para a Tesla, que eu entusiasmo-me a falar, enfim, não sei quanto tempo é que este vídeo tem, deve ter para aí uns 19 minutos sem editar, mas pronto. É o que eu digo, que quanto maior for o market cap, então, da Bitcoin, maior então será a estabilidade dessa mesma classe de ativos. É como se víssemos a Bitcoin em 2009,
que quando ela foi lançada havia dias ou meses que ela, entretanto, subia 90% e nós achávamos isto normal para a atualidade. No ano seguinte, ou 2, 3 anos depois, estava a subir e a descer 50%. Um ano depois estava a descer e a subir 40%, até que chegámos a 2020 e a Bitcoin então está a subir e a descer, digamos, os seus 25% já começa a ser se calhar um bocadinho astronómico e se calhar então o seu normal para uma transação de um volume mais alargado tem essa manipulação de preços por não ter um volume maior, então os 10, 15% que é natural. Quanto maior então for o market cap daqui a X anos, por exemplo 30, 40 anos, então já vamos ver a Bitcoin nesta classe de ativos mais estabilizada e se calhar podemos ver que aí 5% já é muito comparativamente com o que é em 2020, nos dias de hoje, essa quebra ou esse aumento, não é num dia. Portanto, finalmente falando agora da Tesla, que não sei se tu vieste por causa da Tesla, mas perguntaram-me aqui no Insta Story o que é que eu achava da Tesla. E eu respondi através de um Insta Story, através de vídeo, que aquilo que a Tesla está a fazer, a criar um monopólio, ela está a conseguir através de 4 características de criação do monopólio, que são a própria marca, o efeito de rede, a economia de escala e a sua própria tecnologia proprietária. Falei disso do Insta Story, não me vou voltar a repetir. O próprio Elon Musk com a Tesla está a fazer isso e está a criar um monopólio através dessas 4 características. Mas o que queria falar é que aquilo que eu disse, que a Tesla não é uma empresa de carros, mas sim uma empresa tecnológica. Eu posso argumentar isto através de um exemplo muito básico. Imaginem num assunto mais globalizado e mais conhecido, se calhar para o público-alvo que está, com o meu público-alvo que é entre os 18 aos 35 anos, devem conhecer também a indústria de jogos. Se vocês conhecerem, por exemplo, um jogo da mesma característica, um jogo que é, por exemplo, grátis e outro jogo que já está há 5 anos e que é pago, poderemos dizer até, por exemplo, o WoW, não é? World of Warcraft, que é pago, penso que é mensalmente. Já está aqui há muitos anos e porventura vem... e o seu próprio market cap, o seu próprio market share, a conquista do mercado onde o próprio WoW está inserido, e ele conquistou esse market share todo. Portanto, vem então uma segunda opção, que é um jogo gratuito igual ao WoW, obviamente com algumas diferenças, e que se calhar com aquelas 4 características que eu mencionei anteriormente, que a Tesla está a criar, não é? E ao ser um jogo grátis, vai começar, sei lá, pode ser até um jogo melhor, que foi feito um investimento muito maior, e eles, ao ser grátis, o próprio jogo ao ser grátis, e eles estão a perder dinheiro ano após ano. E é isso basicamente que aconteceu com a Tesla até aos dias de hoje. Foram fazendo então... havia os outros players, não é? A Toyota, a GM, tudo isso e mais alguns, que partilhavam um grande market share no onde a Tesla está inserida. E veio a Tesla então dizer, ok, vamos fazer carros acessíveis para todos, e entre aspas, daquilo que é a Tesla hoje em dia, daquilo que é a tecnologia da Tesla, que é número 1 em... enfim, até dizem que está a 7 anos-luz da tecnologia que os carros da Tesla têm, comparativamente aos restantes da sua indústria, e podemos dizer que eles foram perdendo dinheiro então ao colocar esses carros acessíveis. Porque houve muita mais procura por, sei lá, 70 mil euros do que propriamente um carro a 100 e tal mil euros. Obviamente que num jogo da procura e a oferta, como bem aprendemos com o professor da economia, com o pai da economia, Adam Smith, que obviamente vai haver muita mais procura por um preço muito menor daquilo que se calhar aquele modelo vale. Portanto, o Elon Musk foi fazendo isso, foi criando então um efeito de rede,
foi fazendo então, como aquele efeito rede que eu falei no meu Insta Story, se toda a gente se calhar está a usar Facebook, porque é que raio eu não vou usar? E é isso que está a acontecer à Tesla. Se aquele meu vizinho está a usar o Tesla e vejo toda a gente da minha vizinhança a usar Tesla, porque raio é que eu não vou usar também? E falam muito bem do Tesla. Então ele compra, é acessível para aquilo que ele consegue fazer, a Tesla perde dinheiro, mas ganha market share, ou seja, mais volume de carros andam na estrada com o Tesla. E é isso que aquele jogo que inicialmente que dei como exemplo fez. Entrou grátis para a indústria, a competir com World of Warcraft, por exemplo, e começou a perder dinheiro. Mas dentro do jogo, o que é que eles foram fazendo? Foram atualizando patches, ou seja, foram incorporando patch atrás de patch atrás de patch com coisas novas que o pessoal tem que comprar. E para criar o seu jogo um bocadinho mais completo, compra aquilo. Se quiser a sua personagem um bocadinho mais completo, compra aquilo. E é a partir daí que eles começam a ganhar dinheiro. E esse jogo comparativamente ao World of Warcraft. Conquistaram a sua market share e agora estão com essas leads conquistadas, estão a fazer então um lucro através das mesmas. O mesmo se passa com a Tesla. Quando criado esse efeito de rede, que o Elon Musk já disse que foi criada, que agora está a ser uma bola de neve constante. Nos próximos 5, 10 anos vamos ter milhões em volumes de carros vendidos para todo o mundo e, portanto, muitas pessoas já vão usar Tesla. E o que é que o Elon Musk vai começar a fazer? É por isso que eu digo que é uma empresa de tecnologia e não de carros, porque eles têm margem muito diminuídas no que quanto à primeira oferta, ao primeiro produto que eles vendem, que é os carros, para depois, quando construído esse efeito de rede, o Elon Musk começar a entrar com updates dentro do carro, a colocar uma coisa mais fancy ali naquele ecrã, onde tu podes, se calhar, ver uma coisa HD que antes não podias, onde, por exemplo, podes fazer upgrade no carro, que o seu, a nível de GPS é um bocadinho mais, é esteticamente mais bonito e mais, enfim, mais dinâmico que antes do update seria. E ele vai fazendo sempre essas manutenções. E é exatamente isso porque é que eu acho que a Tesla, e é só quem conhece o plano, eu não conheço a 100%, mas quem conhece o próprio plano da Tesla diz o mesmo que o que a Tesla está a fazer. A Tesla não é uma empresa na indústria de carros elétricos, não é? Mas sim uma empresa tecnológica que vai fazendo updates dentro do seu efeito de rede que anteriormente foram vendidos. Uma próxima pergunta que me fizeram é: se quisesses poupar 1000€ por mês nos próximos 2 anos, para maximizar no prazo de 5 anos que investiste, quais investimentos escolherias? Pronto, isto está aqui um bocadinho mal formulado, mas acho que percebemos a ideia. Sinceramente, eu sou apologista de que se estás a poupar para alguma coisa, não metas no mercado bolsista. Obviamente, o mercado bolsista é para longo prazo e não é um casino, e nem serve de meios de poupanças. Serve sim para capitalizares o teu património e, portanto, está de fora completamente. É a minha opinião, não é? Isto não serve como aconselhamento financeiro, é a minha opinião, deixo já esse disclaimer. Que o que eu fazia era não meter na bolsa de valores, mas sim tinha as outras opções, que, como tu dizes aqui, que era 1000€ por mês em 2 anos, poupar de 1000€ nos próximos 2 anos e maximizar em 5. Portanto, se tu pretendes maximizar o teu dinheiro em 5 anos, não, isso é um bocadinho a curto prazo. Portanto, se é um bocadinho a curto prazo, a melhor forma de maximizares é vezes produtos como o Banco Inter, penso que é, eu anotei aqui, quanto mais ordenado, que dá uma TANV de 5% nos 2 anos. Tu, nos 2 primeiros anos, podes, então, usufruir dessa conta mais ordenada do Banco Inter. Peço que, se estiveres interessado, pesquise um bocadinho mais. Temos a Renda Maior, a Ariana Nunes, que fez um vídeo sobre o Banco Inter, sobre essa conta mais ordenada. E, portanto, nesses 2 primeiros anos, podes maximizar esses lucros fazendo dessa forma. Depois podes colocar em certificados do Tesouro, que tem uma liquidez de
de 1 ano, ou seja, após a compra desses certificados do Tesouro, só 1 ano é que podes reaver. Portanto, se o teu período a partir daí já completaste 2 anos com o Banco Inter, a partir daí faltam-te 3, portanto não há problema nenhum para ti, é daqui a 3 anos que podes ir buscar e assim, para 5 anos é tudo o que eu conheço, não é? Obviamente que se pesquisares aí formas de maximizar, obviamente não vais ter retornos astronómicos. Podes ter, isto se fosses para a Bolsa de Valores, mas aí já estarias a especular e a brincar um bocadinho com o teu dinheiro. Mas aqui, pelos vistos, tu estás a dizer que tens um objetivo para comprar alguma coisa ou para poupar, para maximizar os teus lucros, de forma a que não o percas, não é? Para teres então esse dinheiro daqui a 5 anos para comprares alguma coisa. Portanto, os certificados do Tesouro era onde eu iria, e também iria pesquisar, iria certamente para uma conta mais ordenada do Banco Inter. Foi este o vídeo, pessoal. Eu espero que não me tenha entusiasmado imenso, que quando eu faço uma coisa mais descontraída, eu tendo enfim, a falar e a falar e a falar, daqui a um bocado já era meia-noite. Mas pronto, passo também para aqui por dizer que não se esqueçam de passar pelo site do Clube Finanças, que temos lá um curso 100% online e gratuito, em que eu sou instrutor e a explicar como é que vocês devem proceder. Aliás, antes mesmo de proceder a este mercado bolsista, a este mundo dos investimentos, como é que devem proceder então à organização das vossas finanças pessoais. Eu tenho esse curso com uma ferramenta também que vocês podem usufruir gratuitamente de Excel, juntamente com o curso, e portanto não se vão arrepender, isso vos garanto. E portanto vou deixar aí também o link na descrição. Qualquer coisa deixem aí o gosto e um comentário também a dizer o que é que acharam desta nova rúbrica. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho, por este vídeo é tudo e vejo-vos na próxima.